Nós amamos alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, nós amamos aquele versículo que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eles soam sobre falar de coisas grandes, de bênçãos, de coisas inusitadas. Mas alguns versículos que nos remetem a passarmos por momentos difíceis, a gente acha um pouco, talvez constrangedor. Talvez a palavra seria mais sutil se nós disséssemos pesado recitar esses versículos. Tais como, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Tais como, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou então nós pegamos esse versículo, que tudo coopera, e colocamos só que as coisas boas vão cooperar para aqueles que amam a Deus. E eu queria usar esse limão para comparar com essas situações na minha e na sua vida. Imagine a minha e a sua vida aparentemente perfeita, intacta, sem nenhum problema. Assim como está a natureza e a constituição desse limão, ok? Assim, tranquila. E de repente, houvesse situações que cortassem a nossa vida, cortassem a nossa alma, machucassem o nosso ser. Situações como aquelas que separam as nossas emoções, por exemplo, a decepção, a mágoa, a ingratidão. Situações que eu e você vivemos como se trespassasse a nossa alma, nos cortasse por inteiro. E não bastasse só isso, situações onde a vida nos espreme, onde tenta extrair do dentro de nós, com problemas, com lutas, toda a nossa força, todo o nosso ânimo, toda a nossa coragem. De repente você se vê vazio. Imagina aquelas situações que a vida te espremeu. Talvez um problema financeiro, talvez uma separação, uma traição. Aqueles momentos que você foi espremida, que parece que não tinha mais o que extrair de você, que nem lágrimas parece que já não havia. Talvez foi uma perda, talvez foi um abuso sexual, talvez foi alguém que comparou você com alguém, com outra pessoa. Quantas situações eu e você vivemos que a vida nos deixou como um bagaço, e que, olhando para um bagaço, aparentemente na nossa ótica normal, é como se não servisse para mais nada, somente de fato para ser jogado fora. E por falar em jogar fora, você já se sentiu, além de um bagaço, já se sentiu jogado fora, excluído, como se você parecesse um lixo que não servisse para mais nada? São situações que acontecem na nossa vida, situações que atribulam a nossa alma. Agora, o mais interessante, nesses momentos parece que não tem mais saída. Parece que de fato a sua e a minha vida já não serve para mais nada. Quantas pessoas não verbalizam a palavra eu queria acabar com a minha vida, mas quantas pessoas já acham que a sua vida acabou? Porque a situação está semelhante a esse limão, um bagaço, um nada, espremido, sem nada. Mas eu quero dizer para você algo fantástico. O que se é extraído de dentro do limão, o suco dele, é forte, puro, não desce bem. Difícil muitas vezes de você degustar, porém, o que sai de dentro do limão é antioxidante. Se eu fosse te perguntar qual foi o pior momento da sua vida e você pudesse me definir esse pior momento em uma palavra ou em uma frase, qual seria a palavra ou a frase que você diria? Talvez seria decepção, talvez seria traição, talvez seria perda de um ente querido, talvez seria abuso sexual. Enfim, se perguntássemos várias pessoas, nós teríamos inúmeras respostas. Mas eu quero te convidar a não pensar somente nesse fato em si. Ressignifica.
Com certeza você foi cortada, massacrada, viveu situações difíceis. Mas se você pudesse extrair desse pior momento uma experiência positiva, se fosse a sua resposta, abuso, será que eu poderia ouvir agora como experiência, experiência daquilo que aconteceu, como frase positiva com respeito ao que passou na sua vida? Seria perdão? Seria eu aprendi a proteger os meus filhos? Seria eu aprendi a ser mais madura? Seria talvez eu aprendi a defender aqueles que foram abusados? Não sei, cada um tem sua história, porque cada experiência de vida vem de um fato que você viveu. E às vezes algo que eu vivi e você viveu traz experiências completamente diferentes. Eu só queria te convidar neste dia a ressignificar tudo que você viveu na sua história. Não tem como eu e você voltar no passado, mudar o que nós vivemos, mudar os fatos que já fazem parte da nossa história, que já estão registrados na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração, que muitas vezes dói de lembrar. Não tem como você mudar o que já aconteceu. Mas se você ficar presa a esse passado, a esse momento difícil, você vai viver um presente cheio de opressão, cheio de medo, cheio de culpa, cheio de vitimismo. E isso vai atrapalhar o seu futuro, o seu amanhã. O que eu quero dizer para você é o seguinte: já passou. Então tire as experiências positivas que esse momento te levou a viver. Se foi algo que te machucou profundamente, aprenda a lidar depois com o perdão, com a superação, com uma forma que você possa ressignificar e trazer desse momento difícil boas experiências. Aí você fala: vou trazer boas experiências de algo difícil que eu vivi? Sim. São nos momentos mais difíceis que nascem as mais belas músicas, os mais belos poemas, as melhores composições. São nos momentos mais difíceis da nossa vida que de fato é extraído algo que pode ser vida na vida de outro. Assim como foi o que nós acabamos de fazer com essa ilustração fantástica. Traga então coisas positivas. Ressignifique a sua história. Não vive presa ao passado. O passado, quando ele nos aprisiona, ele traz depressão. E a depressão te impede de enxergar e avançar para o futuro extraordinário que o Criador tem para a sua história. Viva o presente, ressignifique o passado. Entre viver e morrer emocionalmente, depende de nós. Quando você está numa estrada e você vê um acidente tem a vítima, aquela que se foi, não sobreviveu, e tem o sobrevivente. E a minha pergunta para você hoje, para finalizar: você é vítima da história que foi construída na sua vida? Vai decidir morrer emocionalmente? Vai decidir se vitimizar dizendo: acabou tudo na minha história, não tem mais jeito para mim? Não tem como eu perdoar mais, não tem como eu ressignificar? Ou você vai decidir ressignificar a sua história e ser uma sobrevivente, ainda com cicatrizes, ainda que cuidando das suas emoções? Eu quero te convidar a ser uma sobrevivente e quero dizer para você: entre deprimir e superar depende de nós. Eu te convido a superar e entender que tudo que você viveu pode ajudar outros a sobreviver. Pense nisso.